Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. A espada matou Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão. E entregando a 4 quaternos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Pedro, pois, era guardado na prisão. Ponto e vírgula, amém? Está escrito assim, ponto e vírgula. Mas a igreja fazia contínua oração a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, na mesma noite estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com as 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Amém? Amém, irmãos? Então toma assento. Amados, o texto que nós lemos aqui, ele é, bem verdade, um texto simples, conhecido da igreja, conhecido da casa de Deus. Ele é uma das narrativas históricas da continuação da igreja após Cristo ser levado às alturas. Jesus, antes de subir aos céus, ele reúne os seus discípulos e dá um direcionamento. Que direcionamento é esse? Eu quero que vocês vão para todo mundo proclamar o evangelho. Judeia, Samaria e até os confins da terra. A ordem de Jesus era que a missão que ele iniciou, ela viesse dar continuidade através dos seus discípulos. A Bíblia diz que isso acontece. Após a descida do Espírito Santo, Pedro, ele anuncia o evangelho e na sua primeira mensagem, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Na segunda mensagem de Pedro, 5.000 almas se convertem a Deus. O evangelho começou a pegar notoriedade, começou a ser visível a transformação das pessoas, ao ponto que isso despertou ainda mais ciúme, medo e inveja por toda a liderança daquela época, tanto política, tanto como religiosa. Religiosa por quê? Porque o evangelho pregado, o evangelho anunciado, confrontava um sistema corrompido, um sistema farisaico, um sistema, aleluia, de que mostrava ser, cobrava dos outros, mas não fazia eles mesmos. E o evangelho pregado confrontava aquilo tudo. Político por quê? Porque a mensagem de Jesus despertava no povo um desejo de liberdade. E Herodes tinha medo, incitado pelos judeus, tinha medo que o povo se rebelasse e ele perdesse a sua coroa. Diz a Bíblia Sagrada que então começa a perseguição à igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Pedro e João será preso pela primeira vez, por levantar um paralítico, por fazer um paralítico andar, vai ser lançado na prisão. Vai receber uma ordem, e a ordem é que não venha pregar mais, que eles viessem ficar de boca calada, não poderia mais anunciar a Jesus, mas isso não aconteceu. Quanto mais eles mandavam eles calar, mais assim eles pregavam.
Quanto mais eles mandavam eles, aleluia, se calassem, mais eles falavam do amor de Deus. A Bíblia vai dizer que então conseguiram prender Tiago e Pedro. Diz a Bíblia Sagrada que Tiago vai ser assassinado pelas mãos do rei Herodes. Herodes vai mandar o transpassar com a espada. E diz a Bíblia que isso agradou os judeus. Irmãos, eu não consigo entender como o assassinato de alguém pode deixar alguém feliz. Como a morte de alguém pode deixar alguém feliz. Mas hoje não é muito diferente. Quantas das vezes a gente ouve da boca de pessoas, sorrindo com os lábios, dizendo: alguém morreu, alguém caiu, alguém se prostrou, alguém se curvou. Pessoas comemoram, postam em redes sociais, divulgam o cair de alguém, o prostrar de alguém. Naquela época não foi diferente. Matou Tiago e o povo gostou. Então Herodes cria uma estratégia. Nós não podemos matar ele na Páscoa, mas assim que matar, assim que a Páscoa passar, nós vamos matar Pedro. Pegou Pedro, prendeu Pedro, trancou Pedro num cárcere, colocou soldados vigiando, cadeias nas duas pernas, que era corrente, porque a primeira intenção do diabo é aprisionar alguém. A primeira intenção do diabo é acorrentar alguém. Porque se eu prendo Pedro, Pedro não anda. Se Pedro não anda, o evangelho não será anunciado. A primeira intenção de Satanás é aprisionar você, é paralisar você. Se paralisar você, paralisa o projeto. Se paralisar você, paralisa o que Deus sonhou para a sua vida. Se paralisar você, paralisa o que Deus projetou para a tua casa. Qual é a primeira intenção do diabo? Eu vou paralisar ele. Paralisar como, pastor? Ele vai parar você. Ele vai fazer com que você não se ande. Ele vai fazer com que você não se locomova. Ele vai fazer com que você fique preso na sua casa, paralisado na frente do Facebook, na frente do Instagram, na frente da televisão, na frente da rede social. É a primeira estratégia do diabo, mas isso está amarrado e vencido pelo nome de Jesus de Nazaré. Escuta, prende Pedro e diz a Bíblia Sagrada que ele cria um projeto. Qual é o projeto? O projeto é: amanhã nós iremos matar. O texto que nós lemos está escrito assim, ó: e Pedro estava preso na prisão, ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula significa: a história ainda não acabou. Quem estava escrevendo estava dizendo assim: Pedro estava preso, mas a história ainda não acabou. Pedro estava trancado, mas a história ainda não acabou. Pedro estava na prova, mas a história ainda não acabou. Eu vou abrir um parênteses para profetizar, pega quem quer. Talvez você entrou aqui na guerra, mas a história ainda não acabou. Talvez você está passando por uma dificuldade, mas a história ainda não acabou. Talvez você está vivendo uma crise, mas a história ainda não acabou. Você pode levantar a mão para o céu e dar um brado bem alto de glória a Deus. Você pode levantar para o céu e dar um ato bem alto de glória a Deus. Eu tenho uma palavra para liberar. Você pode estar preso na prova, mas a história ainda não acabou. Porque quem dá a última palavra, quem dá a última palavra na tua casa, no teu ministério, não vou falar até você dar glória. Quem dá a última palavra na tua família, no teu casamento, quem dá a última palavra no teu sonho, no teu projeto, ainda é Jesus de Nazaré. Ainda é o Deus Todo-Poderoso. Salmo 20, verso 7 está escrito assim, ó: o cavalo se prepara para a peleja, mas quem nos garante a vitória ainda é o Senhor dos Exércitos, ainda é o nosso Deus. Então olha para quem está do teu lado e fala assim: olha, você pode estar na crise. Fala, mas a história ainda não acabou. A história ainda não acabou. Está escrito assim, ó: Pedro estava preso, acorrentado, ponto e vírgula, ou seja, a história ainda não acabou. E a igreja fazia constante oração. Percebe que para alguns, coração de Herodes, Pedro está morto, amanhã morre, só falta fechar o olho. Coração de Herodes, Pedro já era, amanhã é só jogar uma pá de cal. Coração de Herodes, já era. O ministério de Pedro, a vida de Pedro, o sonho de Pedro, já era.
Mas existia um povo que estava trancado dentro do cenáculo e que fazia contínua oração. Pastor, enquanto Herodes está dizendo assim, vai morrer, uma igreja estava orando, uma igreja estava clamando. Eu tenho uma palavra para liberar. E quem tu tiver boca para clamar, tem vitória para Deus entregar. Enquanto tiver alguém orando, tem Deus livrando alguém. Enquanto tiver alguém clamando, Deus está preparado para enviar anjo para abrir porta onde não tem porta. Enquanto tiver alguém orando, Deus está preparado para mudar cenários, para mudar decretos. Eu vou falar até você da glória. Enquanto tiver alguém orando, Deus está preparado para quebrar decreto de morte, decreto de falência, decreto de derrota. Você está entendendo? Levanta a tua mão para dar um brado de glória a Jesus de Nazaré. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Enquanto tem alguém disposto a orar, Deus está preparando para quebrar decreto. Alguém disse assim, vai morrer, mas Deus vai dizer, vai viver. Alguém disse assim, vai perder tudo, mas Deus vai dizer, vai perder nada. Alguém está dizendo assim, não tem jeito, mas Deus está dizendo, ainda tem jeito sim. Você está entendendo? Levanta a tua mão para dar um brado de glória a Deus. Então pega na mão de alguém e fala, a tua oração tem poder. Fala para alguém assim, ó, Deus ainda ouve a sua oração. Deus ainda ouve o seu clamor. Deus ainda ouve a sua súplica. Só quem veio da glória nessa noite, Deus ainda ouve a sua súplica. O baracandaraia surabacandaraia. Ei, calabandarabandarabandaraia. Ei, eu vim aqui profetizar. Tem decretos sendo quebrados. Tem decretos sendo quebrado pelo clamor dessa igreja. Tem decretos sendo quebrado pelo clamor da tua casa. Tem decretos sendo quebrado pela oração que está sendo feita aqui. Ei, o capeta hoje vai cair por terra. Tem decretos sendo quebrado. Presbítero Rômulo, Diácono João que está na porta, Pastor Geraldo, Pastora Márcia, Evangelista Luciano que está aqui. Na agenda de Herodes, amanhã ele morre. Amanhã ele está decretado. Amanhã ele, só que a Bíblia fala aqui, meia-noite. Enquanto a igreja ora, à meia-noite. Enquanto a igreja ora à meia-noite, talvez Herodes está olhando no relógio e dizendo assim, tô doido para amanhecer. Na hora que o dia clarear, Pedro morre. Na hora que o dia clarear, Pedro morre. Só que antes de clarear o dia, o anjo do Senhor chegou primeiro. Eu vou falar de novo porque tu não pegou. O anjo do Senhor chegou primeiro. Antes da morte chegar, o anjo do Senhor chegou primeiro. Antes da derrota chegar, o anjo do Senhor chegou primeiro. Eu vou profetizar que o anjo do Senhor está chegando na frente. Você está entendendo? Levanta a tua mão para dar um brado de glória. Levanta a tua mão para dar um brado de glória. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Se tem alguém perto, pega. Se não tem, aponta o dedo. Fala assim, o anjo está chegando na frente. Fala, o guerreiro está chegando na frente. O poderoso está chegando na frente. O poderoso está chegando na frente. Ele está chegando na tua frente. Ele está mudando a sentença, porque ele está chegando na frente. Oh glória. Oh glória. E está escrito assim, na cadeia, repita comigo assim, na cadeia, aonde todo mundo esperava a morte, chegou uma grande luz, aonde as trevas mandavam, chegou uma grande luz, aonde as trevas governavam, chegou uma grande luz, aonde as trevas oprimia, chegou uma grande luz. Eu estou profetizando que está chegando uma grande luz lá na sua casa, lá na vida do teu filho, lá no teu casamento, lá no teu ministério, lá na... quem pega, pega. Quem vem adorar, levanta a mão para o céu. Oh glória, oh glória, oh glória. Aonde as trevas mandavam, a luz chegou. Aonde as trevas governavam, a luz chegou. Aonde as trevas a luz chegou.
Ola mandara bashara da candara. Ora bandara mandora bacala bandara bacala baba. Ica bacala bacala rebede bla bla bla. Ada bacala. Ei, ô Lu, foi isso que aconteceu na tua vida, rapaz. O diabo tinha decretado a tua morte naquela cadeia. O diabo tinha decretado a tua morte, que tu ia morrer naquele lugar, mas a luz brilhou lá dentro e venceu as trevas, e o anjo te libertou, porque tem uma grande obra na tua vida, tem um grande chamado contigo. Eu estou entendendo a presença de Deus aqui, irmão. Quem veio adorar Jesus de Nazaré, toma posse dessa palavra, meu irmão. Eu não sei o que as trevas, não sei em qual área da tua vida as trevas estão dominando. A luz de Deus está chegando. A luz de Deus está chegando, oh glória. A luz de Deus está chegando. Aí o texto diz que quando a luz chegou, a gente já ora agora. Quando a luz chegou, quando o anjo do Senhor chegou, a luz de Deus chegou, as cadeias, repita comigo, as cadeias, mais forte, as cadeias caíram, mais forte, caíram. Fala, as cadeias que aprisionava, fala, que paralisava, fala, caíram. Eu vou profetizar de novo, pega se tu quiser. O que te paralisava está caindo agora. O que te paralisava está caindo agora. O que impedia o teu crescimento está caindo agora. O que impedia o teu progresso está caindo agora. O que impedia a tua felicidade está caindo agora. Vai pra cá. Vai pra cá. Termina aqui e eu já vou orar contigo. As cadeias caíram. As cadeias que pedia a ele de andar, de prosseguir, de prosperar, de crescer, caíram. Aí a Bíblia fala que o anjo disse assim, ó, levanta-te depressa. Mais forte, levanta-te depressa. Levanta-te. Percebe que o anjo está apressado? Estou com pressa para te tirar desse lugar. Eu estou com pressa para colocar você no projeto que eu projetei para a sua vida. Eu estou com pressa para fazer da sua vida o instrumento que eu projetei. Eu estou com pressa de fazer de você um instrumento de Deus na face da terra. Eu estou com pressa para te usar como canal de bênção. Eu estou com pressa para fazer milagre na tua vida. Eu estou com pressa para mudar o cenário da tua casa. Eu estou com pressa para mudar o cenário da tua família. Eu vou falar até você da glória. Eu estou com pressa. Eu vou falar até você da glória. Eu estou com pressa para mudar a história da sua vida. Você está entendendo? Abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Pega na mão do teu irmão e fala, o anjo tem pressa. Balança alguém e fala, o anjo tem pressa. Balança alguém e fala, o anjo tem pressa. Fala, Deus está com pressa. Fala, de fazer um milagre na tua vida, de fazer um milagre na tua casa, de fazer um milagre. Você está entendendo? Abre a tua boca para dar glória a Deus. Escuta, mandou ele se vestir correndo. Termina aqui, você já vem para a gente orar. Coloca a sandália, coloca o cinto, coloca a capa e sai. Diz a Bíblia Sagrada que abriu a primeira porta. Pedro passou. E quando ele passa para a primeira, ele falou assim, estou sonhando. Isso aqui é um sonho. Quando passa pela segunda, ele fala, eita, eu estou sonhando. Tu vai pensar que está sonhando. O que Deus vai fazer na tua família é tão grande que tu vai falar, só pode ser um sonho, não é possível. O que Deus vai fazer com você é tão grande, tu vai cantar além do que eu sonhei. Oh glória, oh glória. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele chega na terceira porta, a Bíblia diz, pastor Geraldo, que a porta abriu sozinha assim, ó. A cadeia abriu sozinha. Quando o Pedro olhou, ele já estava pro lado de fora. E ele disse, não é um sonho. Foi o anjo do Senhor.
foi o anjo do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus que tem sonho transformando em realidade. Eu profetizo em nome de Jesus que tem sonho se transformando em realidade. Só quem tem boca para dar glória a Deus aqui hoje.